Educação à distância, mudando realidades. Olá, bem-vindos de volta à disciplina Antropologia da Educação. Eu sou a professora Laelba e falo com você diretamente do estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Agora eu vou realizar minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de 1,60 m, 42 quilos, cabelos na altura do ombro. Hoje faço uso de uma calça jeans, de uma blusa creme, faço uso também de óculos e atrás de mim há uma parede branca com alguns pontos interligados na cor cinza e à minha esquerda está escrito em letras maiúsculas e na cor verde, EAD Mudando Realidades. Então vamos à nossa aula de hoje que tem como tema a educação como prática cultural. Inicialmente começo realizando a seguinte reflexão junto com você, meu aluno e minha aluna. É possível falar em cultura sem falar em educação? O que é que você acha? Pensou? É possível falar em educação sem cultura? O que é que você acha? A resposta talvez não seja tão óbvia, né? Mas não. Não é possível falar de cultura sem falar em educação, assim como o inverso. Por quê? Porque a cultura é aprendida, não é herdada biologicamente. Então, tudo me é ensinado e aprendido, ou seja, é um processo educativo. Entenderam bem como vai ser o início da nossa conversa de hoje? Pois bem, dando início aqui a estas reflexões já iniciadas, a educação, ela não é neutra. Ela carrega valores, símbolos e visões de mundo. Todo o processo educativo é também um processo cultural. Então vejamos, a educação e a cultura são dimensões que estão fortemente interligadas. Correto? Portanto, a educação, ela está ligada fortemente ao contexto cultural que ela está inserida. É por meio dela que a cultura define o que é importante a ser ensinado, como vai ser ensinado, quais os objetivos, certo? E como é que isso se manifesta na nossa educação escolar? Através do currículo. O currículo é esse instrumento pedagógico importantíssimo que seleciona os conteúdos que vai ser trabalhado durante todo o ano letivo nas nossas salas. Então, percebam, né? Então, a educação, ela vai ser sempre esse vínculo existente entre a cultura, porque a cultura é que vai dizer o que vai ser ensinado, como vai ser ensinado, quais os objetivos. Então, essa educação, ela nunca é neutra. Ela carrega valores de uma determinada cultura, ela carrega visões de mundo de uma determinada cultura. E o que é necessário a gente refletir há espaço dentro da educação, né, especialmente ali na sala de aula, para que todas as culturas elas sejam valorizadas, sejam estudadas? Será que há? Você, o que é que você acha? Na maioria das vezes, não, né? Nós sabemos que há uma cultura que está em relação de privilégio em relação às demais. Então, a educação é essa noção de que ela se manifesta, ela acontece, mas ela é carregada de valores, de símbolos e de visões de mundo. Então, a escola é um espaço onde culturas se encontram, se confrontam, se constroem. A educação escolar, ela tem a sala de aula como
a sua forma de socialização, né? É um espaço de socialização as nossas salas de aulas. E nem sempre essa socialização, ela acontece como nós gostaríamos que acontecesse, não é isso? Então, há preconceitos dos alunos uns com os outros, justamente por conta dessas diferenças culturais que cada um possui. E o professor ele tem que estar sensível e atento a todas essas manifestações de preconceitos, todas as manifestações de estereótipos presentes na sala de aula para desconstruí-lo, né? Para propiciar que todas as culturas dos sujeitos que compõem a sala de aula sejam valorizadas, sejam respeitadas. Tudo bem? Então, vamos avançar mais um pouco. E aqui nós vamos acionar mais uma vez o conceito de cultura. E quem nos apresenta hoje esse conceito é o antropólogo Clifford Geertz, tá? O Geertz vai dizer o seguinte na sua definição sobre cultura. Cultura é um sistema simbólico no qual indivíduos atribuem sentido ao mundo e às experiências. Ô professora, mas e o que são sistemas simbólicos? Sistemas simbólicos, ela é feita por símbolos. Ela é composta por símbolos. Significa dizer que a cultura, ela é feita por símbolos, por gestos, rituais, religiões, né, culinária, crenças. Tudo isso são símbolos. Esses símbolos eles não têm significados próprios, beleza? Eles só têm significado dentro de uma cultura específica. Então, cada cultura, a seu modo, atribui um sentido específico àquele símbolo. Estão compreendendo? Então, percebam, se eu faço esse gesto aqui com o polegar direito, nós somos pertencentes de uma mesma cultura, de uma mesma sociedade. Então, você está entendendo que este aqui é o gesto do legal. Tudo bom, né? Legal, valeu, tudo bem, que são sinônimos. Mas em outras culturas, se eu faço esse gesto aqui, o que esse gesto pode representar para alguém que nunca viu outra pessoa fazendo esse gesto? Será que vai ter o mesmo sentido que eu atribuo na minha cultura? Na maioria das vezes, não, né? Então, pensar que para o Clifford Geertz, esses sistemas simbólicos são eles os responsáveis por dar sentido ao mundo, a realidade de cada indivíduo dentro da sua própria cultura. Então, o que é atribuir sentidos, né? O que é atribuir sentido é compreender que cada sociedade, que cada indivíduo, ele vai significar as suas experiências conforme a existência desses símbolos dentro da sua cultura. Então, o que para uma cultura um símbolo pode representar algo, para outra já não é o mesmo, né? A forma como nos relacionamos, a forma como compreendemos determinadas questões da nossa existência, ela vai variar de cultura para cultura. Então, a forma como nós enxergamos, por exemplo, a morte, vai ser de uma forma, da cultura indígena de outra forma, das culturas africanas a morte vai ter outra representação e assim por diante. Então, para o Geertz, a cultura nada mais é a forma como os indivíduos dão sentido às suas experiências, dão sentido às suas realidades. Tudo bem? Vamos avançar um pouco. Então, essa cultura, ela é aprendida, ela é compartilhada, ela é transmitida socialmente.
Como nós falamos no início da aula, a cultura não é um dado biológico, né? Nós somos ensinados a acreditar, ensinados sobre as nossas religiões, ensinados a tudo. Então, isso é cultura, né? Esse processo que se dá mediante aquilo que a gente chama de ensino e de aprendizagem, certo? Que é o processo educativo. Então, a cultura, ela é produzida socialmente, ela é compartilhada, ela é transmitida uns aos outros. Tudo bem? Até aqui? Então, vamos avançar. Então, a educação formal, porque nós sabemos que há vários tipos de educação, né? A educação informal, a educação formal. Nós estamos falando da educação formal, aquela que acontece nas instituições escolares. É uma das formas mais poderosas de transmissão cultural. Na educação escolar, nós estamos transmitindo os valores de uma determinada cultura, nós estamos transmitindo conhecimentos de determinada cultura, nós estamos transmitindo regras existentes numa determinada cultura, correto? Então, para Paulo Freire, educar é sempre uma forma de intervenção no mundo. É uma prática cultural carregada de intencionalidade. E aí você pode se perguntar, né? Quais as intencionalidades que estão postas na minha prática educativa? O que eu pretendo com o meu ato de educar? É achar ou deixar que as coisas permaneçam assim como estão, tá tudo bem? Ou preciso mudar? A realidade ela não está legal, eu preciso questioná-la, eu preciso mudar, eu preciso que a sociedade seja mais igualitária, né? Seja mais justa para todos. Então, a educação, ela assume essas duas faces, né? De que lado eu estou? Daquilo que acho que está tudo bem, é isso mesmo, as coisas estão tudo onde deveriam estar, ou eu sou do oposto, eu acredito que muita coisa está bem, mas que também muitas coisas precisam mudar. Então, essa é a provocação que a gente faz, né? Qual é a intencionalidade do seu ato de educar? De que lado você está? É daquele que as mudanças não precisam serem feitas ou que sim, as mudanças são bem-vindas e elas precisam fazer parte do nosso cotidiano escolar? Então, o currículo, os métodos, a linguagem e as relações da escola refletem formas culturais específicas. É isso que eu acabei de falar, né? Na escola, nós temos um currículo que atende a determinadas expectativas da sociedade. Então, se eu vou querer uma sociedade mais técnica, uma sociedade menos crítica, nós vamos ter um currículo que atenda a essas especificidades culturais. Mas também é necessário ter um currículo voltado para a formação de cidadãos críticos, né? De cidadãos atentos aos seus direitos e aos seus deveres. Então, nós precisamos ressignificar o nosso currículo neste sentido. Dando continuidade. Então, novamente, Candolle aparece aqui nos falando o seguinte: a educação é uma prática social, cultural, na qual sentidos e identidades são construídos. E, novamente, a reflexão: qual sentido eu tenho atribuído à minha prática de educar, ao meu ato de educar? Quais identidades eu tenho valorizado e quais identidades eu tenho desvalorizado nesse processo educativo? Então, isso é uma reflexão mesmo que eu deixo aqui para todos vocês. A escola atua como um aparelho cultural. O que é um aparelho cultural, né? É um termo que se refere às instituições sociais
que controlam, né, que moldam os comportamentos e as visões de mundo das pessoas. Então, a escola, na sociedade, ela também cumpre essa função, né, de moldar o tipo de indivíduo que a sociedade espera que ele seja, para moldar o indivíduo que atende às expectativas daquela sociedade. Então, é a escola, esse aparelho cultural que controla, né, essas formações culturais, essas subjetividades. Podemos concluir, né, que a escola, ela tanto pode reproduzir desigualdades quanto ser um espaço de transformação cultural e social, e isso eu já falei anteriormente. Neste aspecto aqui, nós iremos trabalhar a interculturalidade e a diversidade. Em aulas anteriores, nós já vimos de forma aprofundada o que é esse conceito de interculturalidade, então nós vamos apenas ler o que está posto mesmo no slide. Qualquer dúvida, você volta e assiste novamente a nossa aula sobre o conceito de interculturalidade. Então, uma educação intercultural, ela reconhece e valoriza as múltiplas culturas dos sujeitos escolares. A prática pedagógica deve combater o etnocentrismo. Nós também temos uma aula onde exploramos esse conceito, né, que é a ideia de superioridade cultural de uma sociedade em relação a outra. A educação intercultural, ela tem que promover a educação nessa perspectiva do respeito, né, do diálogo. E isso inclui reconhecer culturas negras, indígenas, populares, periféricas, LGBTQIA+, no âmbito escolar. Então, nós estamos no espaço escolar lidando com diversos sujeitos oriundos de contextos sociais, culturais, econômicos muito diversos, né? Muito diferentes. Então, a educação tem essa perspectiva de agregar, de valorizar todos esses conhecimentos que interferem diretamente na vida desses sujeitos da escola. Então, quais são as implicações pedagógicas de uma educação voltada para a interculturalidade? É o que nós já falamos anteriormente, né? Um currículo crítico e plural, uma formação docente com consciência cultural, práticas pedagógicas que respeitem a identidade e o território dos estudantes, a escola como um espaço de diálogo entre culturas e não de silenciamento. Então, de alguma forma, nós estamos, inclusive, sendo repetitivos naquilo que já propomos em outras reflexões. Mas isso é para que você possa internalizar bem a importância que é ser um professor agente, né? Ser um professor capaz de ter essa empatia, essa sensibilidade e esse respeito pelo seu aluno ou pela sua aluna. Então, para concluirmos aqui, educar é, inevitavelmente, agir sobre a cultura, com a cultura. Uma educação culturalmente consciente promove inclusão, justiça social, emancipação. O professor é um agente cultural que pode transformar a realidade por meio do conhecimento, respeito à diversidade. Então, acredito que tudo isso foi dito de uma forma muito perfeita, né? Eu não preciso aqui reproduzir com minhas palavras essa finalização aqui desses tópicos. Então é isso, espero vocês nas nossas próximas aulas, espero que esse material possa abrir outros conhecimentos, que vocês possam realizar pesquisa para aprofundar mais o que foi dito, leem artigos, assistam vídeos e nós teremos um canal de troca, né, de conhecimento, inclusive um canal também de tirar dúvidas no nosso ambiente virtual, tá certo? No AVA. Então, minha gente, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e até a próxima aula. Tchau, tchau.
Educação à distância, mudando realidades.